para ilustrar isso, você imagina que você vê alguém em necessidade e decide ajudar. Se você ajuda essa pessoa simplesmente porque sente pena dela, ou espera que ela lhe devolva um favor posteriormente, a sua ação não é moralmente pura, segundo Kant. No entanto, se você ajuda porque você acredita que é o seu dever moral ajudar quem precisa, independente do que você sente ou das consequências, então a sua ação é moral, né? Então, assim, Kant, na verdade, Kant nos desafia, né, na verdade, a olhar as nossas motivações, né, e garantirmos que estamos seguros por dever, né, e não por outros interesses. Então, ele nos convida, na verdade, a considerar as nossas ações como princípios universais, né, que poderia ser seguido por todos. Então, garantindo, assim, uma moralidade baseada na razão e no respeito mútuo. E é muito interessante, pessoal, compreender que Kant ele vai dizer que nós devemos ajudar uma pessoa independente do que nós sentimos, né? A gente vai ajudar porque é um dever ajudar outras pessoas, porque é moralmente aceito. A sua ação é uma ação moral. É uma ação moral porque você ajudou essa pessoa, independente do que se você sente pena dela ou não, tá? Pessoal, então, para concluir aqui nossa aula, nós vamos fazer um apanhado aqui dos princípios básicos, né, da ética de Kant, na verdade, né? Vamos fazer aqui um apanhado geral, né? O que é deontologia, tá? Deontologia é a ciência do dever, né? Conforme nós já falamos anteriormente. Então, a ética de Kant, ela é deontológica, né? O que significa, na verdade, que ela se concentra em deveres e regras. Então, para Kant, pessoal, a moralidade ela não é sobre as consequências das nossas ações, mas é sobre o cumprimento de deveres morais, tá? Então, ele defendeu que nós devemos seguir regras morais universais, independentemente dos resultados que as nossas ações elas podem alcançar. Então, essa abordagem ela vai enfatizar a importância do agir conforme princípios racionais e morais que podem ser, sim, universalizados, tá? Sobre o imperativo categórico, pessoal, o conceito central da ética de Kant, ele é um imperativo categórico, né? Então, assim, Kant, ele formulou várias versões desse mesmo princípio, tá? Mas a mais segunda é a mais famosa, né? Haja apenas uma máxima tal que possamos, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. Então, em outras palavras, né, você deve, de fato, então, agir, né, de uma maneira que você considere correta para todas as pessoas, em todas as situações. Isso significa que antes de agir, né, ainda convém se perguntar se você gostaria, né, de que uma regra por trás das nossas ações elas fossem de fato seguidas por todos. E se essa resposta de fato for sim, então a ação é moralmente correta. Se não, então não devemos agir dessa maneira. Então, para ilustrar esse princípio, nós vamos então recapitular como exemplo. Imagina que você está considerando que você está considerando ali um mentiroso para evitar uma situação desconfortável. Então, assim, segundo Kant, pessoal, você deve se perguntar: eu gostaria que todos mentissem em situações desconfortáveis? Se a resposta for não, então mentir não é uma ação moralmente correta, né? Por quê? Porque não pode ser universalizado.
Então, a ação correta seria dizer a verdade, né? Mesmo que isso vá trazer algum desconforto, né? Por quê? Porque a honestidade, ela é um princípio que nós podemos querer que todos sigam, tá? Então, ao focar em deveres e regras, na verdade, né, e aplicar o imperativo categórico de Kant, né, nos oferece uma maneira de pensar sobre a moralidade, né, que é baseada na razão e também na universalidade. Então, ele nos desafia a considerar, na verdade, o impacto das nossas ações, não apenas em nós mesmos, né, mas em todos. Então, assim, promovendo uma moralidade, né, que respeite a dignidade, os direitos de todas as pessoas. Então, se esses são, na verdade, os princípios básicos da ética de Kant, né, que nos ajudam a entender como que nós devemos agir, né, de maneira moral, de maneira justa em nossas vidas, eu espero que essa visão geral ela tenha ajudado, de fato, né, você a esclarecer os fundamentos da ética kantiana, né, e como que ela pode, na verdade, ser aplicada, né, para guiar as nossas ações, né, de uma forma ética, de uma forma racional, né. Então, assim, até o nosso próximo slide, e nós vamos tratar aqui na aula 3. Então, pessoal, nós chegamos aqui na aula 3, tá? Aqui nós vamos falar sobre a autonomia moral, tá? Que também ela está dentro aí da ética de Kant, né? Agir por dever, na verdade. Então, no slide anterior, na aula passada, nós discutimos, na verdade, os princípios básicos da ética de Kant, né? Então, nós vimos ali que a ética kantiana, ela é deontológica, né? Uma ética focada nos deveres e regras, né? A gente tem o imperativo categórico, que é o conceito central da ética de Kant. Então, assim, nós devemos, na verdade, né, agir de acordo com a máxima, né, que podemos querer, na verdade, que essas se tornem leis universais. Então, pessoal, quando a gente fala de autonomia moral, né, então hoje nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a nossa compreensão da ética kantiana, né, explorando aí o conceito de autonomia moral. Então, a gente vai definir, né, que agir por dever, pessoal, é um ato de autonomia, né? Mas o que isso significa exatamente, né? A autonomia moral, ela é, na verdade, a capacidade, né, de escolher as nossas ações baseadas na razão, tá? E não nos desejos pessoais, nas influências externas. Então, assim, é a ideia de que somos verdadeiramente livres quando nós seguimos a lei moral, né? Que nós mesmos, né, assim, através da razão, conhecemos como válida. Então, quando nós agimos por dever, né, exercemos ali a nossa autonomia, segundo Kant. Então, assim, olhamos para as nossas ações com base em princípios racionais, né, que podemos, na verdade, justificar como moralmente corretos, né? Então, assim, independente dos nossos desejos e independente das nossas inclinações. Então, assim, em outras palavras, a verdadeira liberdade é agir de acordo com a razão, né? E não simplesmente fazer o que nós queremos. Então, por exemplo, o exemplo de autonomia moral, vamos considerar aí um exemplo para a gente tentar ilustrar. Então, você imagina, né, que você está em uma situação onde dizer a verdade ali, ela pode causar ali, na verdade, um desconforto, até um problema. Então, talvez você tenha feito ali uma promessa, né, uma promessa difícil de cumprir, né, e dizer a verdade pode causar assim, um certo desapontamento ou raiva, né? Então, assim, no entanto, você decide dizer a verdade, por quê? Porque você sabe que é correto fazer, né? Então, assim, nesse caso, você está satisfeito por dever, né? Não porque é fácil ou conveniente, né? Mas, assim, porque a razão lhe diz que a honestidade é um princípio moral. E um princípio moral importante, né? Então, assim,
você está exercendo sua autonomia moral, né, ao escolher ali a verdade sobre o conforto pessoal. Então, assim, essa decisão, ela é baseada em um princípio racional, né, que você pode confirmar como válido, independentemente das consequências. Então, pessoal, agir por dever, né, segundo Kant, ele é um ato de autonomia, tá? É escolher nossas ações baseadas na razão, tá? E não nos desejos ou influências externas. Então, assim, ao fazer isso, nós exercemos a nossa autonomia verdadeira, né, a nossa verdadeira liberdade, respeitamos uma moralidade que respeita a dignidade e o direito de todos. Ok? Vamos lá. Então, a importância da intenção, a intenção moral para Kant, né? Na verdade, o valor moral de uma ação, pessoal, ele depende da intenção de cumprir o dever, não das consequências. Então, isso significa, na verdade, que uma ação ela só é moralmente correta se for feita com a intenção de cumprir um dever moral. Então, assim, as consequências de uma ação, sejam boas ou ruins, elas não determinam o seu valor moral, tá? O que importa, na verdade, nisso tudo é a intenção por trás da ação. Por exemplo, vamos considerar aqui 2 cenários para a gente tentar ilustrar a importância da intenção na ética de Kant. Então, exemplo, ajudar alguém, né? Por exemplo, você ajuda um colega de trabalho a completar uma tarefa difícil porque espera que ele o ajude em uma tarefa no futuro, tá? Por quê? Né? Então, assim, a intenção aqui, na verdade, é obter um favor em troca, né? O que não tem valor moral para Kant. Então, sua ação ela é motivada por um interesse pessoal, né? E não porque é um dever moral. Então, se você ajuda o mesmo colega simplesmente porque sabe que ele precisa de ajuda e é seu dever ajudar, né, alguém com uma determinada necessidade, a intenção é cumprir o dever de ajudar os outros, né, independentemente de qualquer recompensa futura, né? Então, assim, a ação ela é motivada por uma consideração moral, né? Ou seja, um princípio racional, tá? Então, a importância dessas intenções, pessoal, esses exemplos aqui que nós acabamos de mostrar, tá? A moralidade de uma ação ela é determinada por sua intenção de agir de acordo com o dever. Então, isso quer dizer que ajudar alguém com a intenção de obter algo em troca não é moralmente correto, tá? Pois a intenção, na verdade, ela não é de cumprir um dever moral, né? Assim, por outro lado, né, ajudar alguém porque você permite um dever moral de ajudar os outros é o que confere o valor moral da sua ação. Então, na verdade, o que Kant ele queria nos ensinar, na verdade, é que nós devemos sempre examinar os nossos interesses, né? E garantir que estejamos ali sempre seguros, seguros pelo dever e não por interesse pessoal, tá? Então, isso vai nos permitir agir de uma maneira moralmente correta, respeitando ali a dignidade, né? Os direitos dos outros. Então, assim, a importância da intenção na ética de Kant, ela vai ressaltar que a moralidade não está nas consequências das nossas ações, mas na razão pela qual agimos. Então, assim, agir com a intenção de cumprir um dever moral é o que confere o valor moral das nossas ações, tá? E agora, pessoal, nós vamos falar da moralidade baseada na razão pura, tá? Então, assim, para Kant, uma moralidade, ela deve ser baseada na razão pura, tá? Não em sentimentos ou experiências pessoais. Então, mas aí você deve estar se perguntando, mas o que isso quer dizer exatamente? Vamos lá. Razão pura
né, a razão pura, na verdade, para Kant, ela é a capacidade humana de pensar e de agir de acordo com os princípios racionais, né, independente de experiências sensoriais, né, ou também experiências emocionais. Então, Kant ele acreditava que uma razão pura, né, ela pode nos guiar, né, na determinação do que é moralmente correto. Então, a razão pura, ela é a fonte dos princípios morais, né, que nós podemos conhecer a priori. Tá? Então, ou seja, independentemente da experiência. Tá? Então, o princípio, né, morais a priori, na verdade, são conhecidos a priori, o que significa que nós podemos saber que é certo através da razão, sem necessidade de experiência sensorial. Tá? Ele é a priori, sem a necessidade da experiência sensorial. Então, esses princípios, né, eles são universais, eles são independentes de situações particulares, são baseados na capacidade racional de cada indivíduo. Tá? Então, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo que conhecemos a priori, por exemplo, é a regra trate os outros como você gostaria de ser tratado. Essa regra ela é intuitiva, ela é universal, né? É algo que entendemos pela razão, né? Não trate o outro como você trate o outro da forma como você gostaria de ser tratado. Então, assim, não necessita de uma experiência sensorial, né? Então, assim, para refletir sua validade, na verdade, né? Então, assim, ela é direcionada imediatamente pela nossa capacidade racional. Então, assim, vamos considerar como isso pode, na verdade, se aplicar na prática. Pense numa situação que você está decidindo se deve ou não ser honesto com alguém, né? Através da razão pura, você vai conseguir entender que a honestidade ela é um dos princípios morais fundamentais, independentemente da situação. Então, a razão é que se queremos ser tratados com honestidade, nós devemos tratar o outro da mesma maneira. Então, assim, isso é algo que podemos saber a priori, sem depender das experiências passadas ou presentes. Então, para Kant, a moralidade baseada na razão pura é essencial, né, para garantir que as nossas ações elas sejam verdadeiramente éticas, né? Então, assim, a razão que nos fornece princípios universais e atemporais que, na verdade, orientam ali a determinação de que é moralmente correto. Então, assim, ao basear as nossas ações, né, nesses princípios racionais, né, nós podemos garantir ali que sejamos ali seguros, né, de maneira justa, de maneira moral, independentemente dos nossos sentimentos e experiências. Então, esta é, na verdade, uma abordagem, né, que ela destaca, na verdade, a importância de confiar em nossa capacidade racional, né, para tomar as decisões morais, garantir que as nossas ações respeitem a dignidade e o direito de todos. Tá? Pessoal, um outro exemplo aqui também que a gente pode citar é o exemplo da doação para caridade, né? E hoje a gente vê muito isso, né? Essa questão da doação é algo tão assim presente na nossa sociedade, as pessoas também doam, né, por diversos motivos, né? Existem as pessoas que fazem caridade, outras doam porque, né, em outros estados, em outros municípios as pessoas estão precisando. Então, assim, para ilustrar como que a intenção, né, e a moralidade baseada na razão pura, ela funciona na prática. Na verdade, assim, vamos considerar o exemplo da doação mesmo para caridade, tá? Então, se você doa dinheiro para uma instituição de caridade porque quer ser visto, né, como uma pessoa generosa, quer ganhar ali algum prestígio social, na verdade, então a intenção aqui é ganhar reputação, não é cumprir com o dever moral. A ação ela é motivada por um desejo pessoal, né, de ser bem visto, de ganhar prestígio social, né, de ser considerado assim, o salvador da pátria, né, aquele que faz o bem.
né, como essas caridades aí que são fotografadas, que são filmadas, que são jogadas na rede. Na verdade, existe uma intenção por trás daquilo ali. As pessoas, por exemplo, vão lá e filmam, por exemplo, uma ação. Elas filmam, por exemplo, que elas estão ali dando dinheiro, dando celulares, né? Elas não estão dando porque é moralmente correto doar, né? Elas estão dando porque elas vão ter muitos likes, e aquilo ali vai ter um retorno financeiro para ela. Então, assim, a intencionalidade por trás dessa ação é que diz o que é aquela ação, se ela é moralmente correta ou não. Então, a ação, nesse caso, ela é feita com base em interesses pessoais, né? E não em um princípio moral racional, né? Então, assim, você doa dinheiro para a mesma instituição porque você acredita que é seu dever ajudar, né, os menos afortunados, tá? Então, assim, a intenção, pessoal, é cumprir o dever de ajudar, né, independentemente, né, de qualquer benefício pessoal, né, ou seja, da consequência da sua ação. Então, a ação ela é motivada por um princípio racional, né, de que é ajudar os necessitados, né, que ajudar os necessitados é um dever moral. Então, uma ação guiada pela razão pura, né, e pelo respeito à dignidade humana, né, o que confere o valor moral da sua doação. Então, nesse exemplo aí, nós vemos, né, claramente que a diferença entre uma ação motivada por interesses egoístas, né, de uma ação motivada por um dever moral. Então, assim, existe uma diferença, né, entre uma ação motivada por interesses egoístas, né, pessoais, e uma ação motivada por deveres morais, tá? Então, a primeira situação, por exemplo, ela não é moralmente correta, porque a intenção é ganhar reputação, ganhar like, visibilidade, né? Porque aquela rede ali, que ela tá, a plataforma vizinha, ela vai conferir algum tipo de lucro para o tamanho da visualização, portanto, né, de visualização. Então, ela é baseada em sentimentos e interesses pessoais. Já a segunda situação, a intenção é cumprir um dever moral e ajudar, de fato, né, os necessitados, independentemente de qualquer benefício que venha a ter. Então, assim, é uma ação realmente guiada pela razão pura. E isso vai refletir em princípios morais que devem, sim, ser universalizados. Então, esse exemplo, ele busca o quê? Reforçar a importância da intenção na ética de Kant. Então, assim, a moralidade de uma ação ela não está nos resultados que ela produz, tá? Mas na intenção de agir de acordo com o dever moral. Então, quando as nossas ações elas são guiadas pela razão pura e não por interesses pessoais ou sentimentos, nós somos satisfeitos de maneira moralmente correta, né? Então, isso nos ajuda, na verdade, a tomar decisões éticas, né, que respeitem ali a dignidade, que respeite o direito de todos, né, promovendo ali uma moralidade universal e justa. Então, vamos fazer uma síntese agora, né, da ética de Kant. Então, deontológica, a ética de Kant é deontológica, que é a ciência do dever, tá? Focada nos deveres, nas regras, e a moralidade, então, ela se baseia no cumprimento dos princípios morais, independentemente das consequências. A gente sabe agora que o imperativo categórico, né, é o princípio central ali que orienta as ações morais, né, já que as ações e que haja apenas o segundo máximo ali, né, que você possa, na verdade, querer que isso se torne uma lei universal. A gente já viu a autonomia moral, que é agir por dever, né, é um ato de autonomia, onde nós escolhemos as nossas ações, né, baseada sempre na razão e não em desejos pessoais e em sentimentos, tá? Então, assim, a importância da intenção, né, que o valor moral de uma ação depende da intenção, né, de cumprir o dever, né, e não das consequências que isso possa acarretar. Então, ajudar alguém para obter um favor futuro não é moralmente correto, né? Ajudar porque é correto e pronto.
E a gente tem a moralidade baseada na razão pura, né? Que a moralidade ela deve ser baseada na razão pura, independente de sentimentos ou experiências pessoais. Então, assim, princípios morais, eles são conhecidos a priori, independente da experiência, tá? Um exemplo prático, né? Quando correto, quando você quando é correto, quando é feito por dever, né? É justo ali, correto. É legal quando é feito pelo dever, não pela expectativa de retribuição. Então, a mesma coisa nós falamos da doação, né? Que é correto quando motivado pelo dever realmente de ajudar, né? Não pelo desejo de prestígio social ou de likes ou afins, tá? Então, pessoal, aqui estão as nossas referências bibliográficas, né? Que são obras aí que fundamentaram aí os nossos slides. E eu espero que essa aula ela seja realmente de grande valia para você, que ela contribua de fato, né, para o seu aprendizado, para a construção do seu conhecimento, ok? As próximas aulas serão a relação entre a moralidade e a liberdade, a teoria do valor intrínseco, tá? Deveres perfeitos e imperfeitos, crítica ao consequencialismo e fundamentação aí da metafísica, né? Dos costumes e problemas e limitações da ética kantiana. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.